Continuando nossas aulas, vamos agora passar para a relação de inclusão, que é a outra relação que existe entre conjuntos. Essa relação, nós temos os símbolos do está contido, o contém, né? Nós temos o não está contido aqui, e aqui é o não contém. Então são esses quatro símbolos. Então símbolo, esse Czinho aqui, ó, denomina-se sinal de inclusão. Este símbolo aqui significa A está contido em B, é a relação de inclusão. Ou seja, A está contido em B ou B contém A. Aqui é o símbolo de contém. Lógico, quando é que o A está contido em B? Quando os elementos do A, todos estão dentro do conjunto B também. Certo? Se o A está contido em B, lógico que o B contém o A dentro dele. Isso que acontece. Quando não existe essa relação, que é a negação, aí vem a negação. No caso, o A não está contido em B. Quando os elementos de A não estão dentro de B, então o A não está contido em B. Ou seja, o B não vai conter o A. O B não contém A. Correto? Então, quando eu digo que um conjunto está dentro do outro, eu estou dando um subconjunto. O que é um subconjunto? É um conjunto que está dentro de outro conjunto. Que é o caso aqui, ó. Subconjunto, quando todos os elementos de um conjunto A qualquer forem também elementos de um conjunto B. Disse então que o A é um subconjunto de B, ou seja, que o A está contido em B. Então, quando o A está contido no conjunto B, significa que o A é um subconjunto de B, tá certo? O conjunto das partes, aí é uma parte importante. Quando eu tenho conjunto dentro de outro conjunto, então este subconjunto chama-se parte desse conjunto. É isso que acontece. Por isso que é parte de A. Então, se o conjunto A tem vários subconjuntos dentro dele, então cada um desses subconjuntos eu chamo de uma parte de A. E existe uma relação para eu descobrir o número de elementos que eu tenho dentro de A como subconjuntos dele, que é a relação 2 elevado a n. Então, o número de elementos do conjunto das partes do conjunto A é calculado pela expressão 2 elevado a n, que significa que o n é o número de elementos do conjunto A. Bora ver aqui um exemplo para vocês. Né? Vou apagar aqui para vocês em cima e mostrar aqui um exemplo em que eu calculo as partes de A. Vou botar um conjunto de letras aqui, ó, como exemplo. Conjunto A, vou colocar assim para vocês. A maiúscula é o conjunto. Quando as letras forem elementos do conjunto, elas têm que ser minúsculas. Vou colocar assim. A, E, I, O, U. Vocês sabem que essas letras aqui são as vogais. Não é isso? As vogais do nosso alfabeto. Então, se eu quiser calcular o conjunto das... Não vou colocar nem o A e O para ficar muito grande as partes de A. Né? Mas tudo bem. Então, nesse caso aqui, o número de elementos do conjunto A, que eu chamo de NA, ele é 5 elementos. Ó, 5 elementos. 5 elementos. Tá? Eu quero saber, então, o número de elementos das partes de A. Né? Quantas partes tem esse conjunto A? Então, eu vou usar a expressão 2 elevado a n. Como o n deu 5 elementos, fica 2 elevado à quinta potência. E 2 elevado à quinta potência é o 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Então está aqui 3, 4, 5. Né? 2 à quinta ali é a base, que é o 2, elevado ao expoente 5. Então o expoente indica quantas vezes a base multiplica por ela própria. Então 5 vezes. Se eu multiplicar o 2 por ele mesmo 5 vezes, vai dar 32 o resultado. Então vai ter 32 partes. Né? 32 partes. Aqui nesse caso a resposta para que eu calculasse quantas partes tem um conjunto que tem 5 elementos. Nesse caso aqui. Tá certo? Bora ver mais um exemplo para você, que posso pedir para vocês em parte A. Por exemplo, um conjunto B
com os elementos 0, 1 e 2. Vamos calcular as partes de A agora só. Agora eu não quero mais o número de elementos. Eu quero as partes de A. Então, nesse caso aqui, o P de A são todos os subconjuntos que eu tenho dentro do A. Tá? Então, vamos começar o seguinte. Pelos elementos, conjuntos que tem um único elemento dentro do A. Aí eu vou ter assim, ó, abre as chaves. Aí cada um dos elementos unicamente forma um subconjunto sozinho. Então, no caso, eu vou ter o 0 sozinho. Aí vou ter o 1 sozinho. E depois o 2 sozinho. Então, eu coloquei os primeiros 3 conjuntos unitários que tem dentro do conjunto A. Agora, bora de 2 em 2. Juntar de 2 em 2. Então, vou fazer primeiro os que começam com 0. Então, 0 com 1, 2 elementos, de 2 em 2 agora. Aí 0 com 2. Agora os que começam com 1. Aí 1 com 2. Agora vamos, você já tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos agora para o próprio conjunto A, que é de 3 elementos. 0, 1 e 2. Então, nós temos aqui agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Falta uma. Qual é a que está faltando? Importante agora para vocês isso. Lembre-se que o conjunto vazio, ele é um conjunto que ele está dentro de qualquer conjunto. Todos os conjuntos têm o vazio dentro dele. Todos. Todo conjunto tem o vazio dentro dele. Todo conjunto contém o vazio. O vazio está contido em qualquer conjunto. Nesse caso, então, sempre termina no conjunto vazio. Não se esqueçam disso. As partes de qualquer conjunto, elas começam pelos unitários. Depois de 2 em 2, se tiver mais de 2 elementos. Aí depois, 3 em 3, 4 em 4. No caso, terminou de 3, porque eu tinha 3 elementos. Né? Aí tu percebe que deu 7. Como eu sabia que faltava 1? Por quê? Porque essas partes aqui, ó, esse número das partes dele aqui, ó, do conjunto B agora, no caso aqui, né, é 2 elevado a n. Mas o n, no caso aqui, é 3 elementos, ó, o n. Então fica 2 na terceira. Por que terceira? Porque tem 3 elementos no B. E 2 na terceira, vamos lembrar, que é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Então as partes de B vão dar 8 elementos. Então, só contar agora aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certinho. Lembre-se que sempre termina no conjunto vazio. Lembre-se disso, tá certo? Você começa de 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3. Se tiver 4, vai, e assim por diante. Quando acabar todos, o último é o vazio. Sempre. Conselho. Primeiro, verifique quantos elementos tem ao total, para começar a fazer. Porque se faltar algum, tu vai buscar onde está faltando. Tá certo? Beleza?